Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast Strength and Weakness, a edição Lar Bagunçado. Com Ellen e eu, Morgan, como seus co-anfitriões. É ótimo estar de volta com vocês. Eu sei que Ellen apresentou o nosso último episódio. Então sim, adorável ver você, Ellen, assumir o papel de anfitriã. Mas estamos animados para estar de volta com vocês hoje. Vamos começar, é claro, com o nosso momento bagunçado. E depois entraremos em nosso tópico do dia. Eu vou te deixar esperando. E enquanto fazemos isso, Ellen, por que você não começa com o seu momento bagunçado? Bem, você e eu tivemos alguns momentos bem bagunçados nessas últimas semanas, porque nós dois, ambas as nossas casas tiveram a gripe estomacal, o temido norovírus. Eu nem sabia o que era norovírus até que meus filhos começaram a vomitar por causa dele, e então eu também. Mas vou te dizer, muitos momentos bagunçados que eu nem acho que, se as pessoas estiverem tomando café da manhã enquanto escutam isso, eu não quero entrar em muitos Nesses detalhes. momentos bagunçados, Mas devo dizer que em nossa ironia. casa foi super bagunçado enquanto lidávamos com o norovírus, que basicamente é uma expulsão de qualquer líquido do seu corpo, saindo dos dois lados. Foi assim que me senti, pelo menos. Neste dia, o primeiro dia em que pegamos isso, meu caçula teve por 2 dias, depois ele ficou melhor. Então, no dia seguinte, o resto de nós pegamos. Naquele dia, Nosso bidê quebrou. E eu simplesmente pensei, não é essa a última ironia? É Deus nos castigando, onde ele diz, não só vou fazer esse exorcismo de todo o líquido, começando dos seus pés até o topo do seu corpo, mas você também não tem o bidê do qual ficou tão dependente. Então sim, esse foi o meu momento bagunçado. Obrigado por compartilhar. E eu acho que qualquer um que está ouvindo isso, que é pai ou mãe, e se você não é, isso é um presente para você agora. Mas se você é pai ou mãe e está doente, e seus filhos também estão doentes, e seu cônjuge também está doente, como há apenas uma perversidade nisso, porque você apenas quer se enroscar em uma bola apenas. e ficar tão doente e ter alguém cuidando de você. Mas a verdade é que você tem crianças que dependem de você e só querem, um carinho, ou, mamãe cuida de mim, e você está, eu só quero ficar sozinha e não ser tocada no momento, sabe? E então você pensa, parceiro, pode ajudar? E você descobre, você também está vomitando. Sim. Ótimo, certo, certo. O quê? Cuide-se, criança! Não, estou brincando. É a crueldade máxima estar doente como mãe, realmente. Porque não há ninguém que cuide de você. Mas você tem que cuidar de todos os outros. É muito difícil. Cara. Bem, espero que quem estiver ouvindo isso ache graça. Não foi engraçado na época, mas fico feliz que possamos olhar para trás e rir. E norovírus não é contagioso por ondas de rádio, então estamos todos seguros. Boom! 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 Bem, vamos entrar no nosso tema de hoje. Vamos abordar um tema muito interessante, que é como lidar com as tentações quando elas surgem no que diz respeito à atração pelo mesmo sexo. Então, se você está ouvindo e é um crente, você vai entrar em contato com tentações de todos os tipos, certo? Somos humanos, somos falhos, lidamos com tentações todos os dias. Então, mesmo que você não tenha atração pelo mesmo sexo e tenha encontrado este podcast e esteja pensando, eu não sei se consigo me relacionar. Eu incentivo você a escutar porque acho que você poderá sair disso com talvez algumas lições concretas, que irão ajudar você a lutar contra as tentações que enfrenta. Porque a verdade é que a atração pelo mesmo sexo é apenas mais uma tentação que as pessoas enfrentam. Então, vamos abordar isso, que parece um tópico realmente grande, mas vamos tentar pegar uma pequena parte e, espero que possamos oferecer algumas informações valiosas. Ellen, há algo que você queira compartilhar antes de começarmos? Sim, bem, estou apenas curiosa, Morgan, sobre a sua experiência. Sei que você e eu crescemos em lares baseados na fé. Você sabe, crescemos em culturas diferentes, culturas religiosas, mas nós duas crescemos amando a Deus, conhecendo a Deus, seguindo a Bíblia. Então, estou curiosa sobre como a tentação, especialmente a tentação sexual, era ali, como você havia desde cedo crescendo, porque eu sei que a maneira como era. Meio que, na nossa cultura da igreja, ao crescer, era o pior tipo de tentação. E era quase pecaminoso até ter a tentação. É onde o pecado parecia começar, porque mesmo se você deseja esse pecado, você já pecou em ter uma tentação. Então, isso foi semelhante a como você cresceu? Foi diferente? Como foi isso para você? Ótima pergunta. Na verdade, tenho lembranças muito boas de como cresci na minha cultura da igreja. Era muito baseada na graça. Aproximar-se. E eu acho que o benefício disso era que você podia
Deixe a graça de Deus simplesmente te cobrir. Tipo, eu não sentia muita vergonha ou eu não sentia muita preocupação, sobre a qual vou falar talvez um pouco mais tarde na nossa conversa, mas não foi um grande sinal de alerta para mim, tipo, eu tenho essas tentações sexuais ou eu tenho essas tentações que estão surgindo porque Deus me ama. Estou perdoado e, tipo, está tudo bem, sabe? Mas acho que o que percebo agora é porque não aconteceu. Levantar uma bandeira vermelha para mim quando eu estava em posições comprometedoras. Eu, eu realmente não tinha. Eu realmente não tinha o. Oh, não, provavelmente eu não deveria estar sentindo isso, ou provavelmente não É deveria estar azul. fazendo isso. Mas, ao invés disso, isso é novo e isso é empolgante e isso é desconhecido e inexplorado. E algumas pessoas ficam com medo disso Saia e fogem. daqui. Minha personalidade era tipo, Vocês querem ser deixe-me bandas de mergulhar rock? nisso, se é que faz sentido. Então, sim, eu acho que tenho algumas lembranças bem agradáveis disso. Eu não acho que era algo que necessariamente gostava. Não me sentei e disse, tipo, ei, mãe, estou tendo esta tentação, sabe? Mas definitivamente não tenho, tipo, uma memória negativa disso. Sim. A maior parte disso, quando entrei, tipo, na minha adolescência. Então se tornou como, eu agora sei que estou fazendo algo que não deveria estar fazendo. E então eu nem quero me aventurar a falar sobre a tentação, porque eu já, novamente aquela curiosidade, eu já mergulhei nisso. Então não houve muito treinamento, se faz sentido. E você? Sim? Bem, eu acho isso tão ótimo e tão saudável. Quero dizer, é claro, é fácil dizer isso do outro lado, onde eu cresci com muita vergonha, sabe? E acho que o que ouvi você dizer foi que não havia muito alarme. Você sabe, você pensa nisso. Escritura, acho que está em 2 Coríntios 7, que fala sobre como o arrependimento deve ser. E uma das coisas é o alarme que você sente pelo que fez. Então, parece que, na maneira como você cresceu, o benefício foi essa estabilidade em saber que Deus te ama e que, sabe, seja o que for que você faça, isso não pode atrapalhar isso. E eu amo isso. Acho que isso é tão importante. Parece que o que estava faltando talvez fosse esse alarme, tipo, ei, por amor a Deus e para demonstrar gratidão por seu amor, eu preciso ter esse alarme para garantir que estou permanecendo dentro desses limites e honrando a nossa, sabe, devoção um ao outro. Mas o que eu tinha era o oposto, que era muita vergonha induzida. Bem, você sabe, alarme demais, onde minha conexão com Deus meio que nasceu disso. Alarme, certo? Você conhece aquele jogo que você joga com, tipo, uma flor, e você arranca as pétalas, e é como? Ele me ama, ele não me ama. Era assim que meu relacionamento inicial com Deus, ou meu conhecimento de Deus parecia, era como? Se você não está lutando hoje, se não está tendo nenhuma grande tentação, ele te ama. E se você leu a Bíblia por 15 minutos e orou e fez todas essas coisas, ele te ama. E assim que você não faz, ele não te ama. E assim era como essa montanha-russa de conexão. Então, isso levou a... O lado bom disso é que eu era bom em determinar quais são alguns limites que preciso manter e do que preciso me afastar. O lado ruim disso é que minha devoção a Deus vinha do medo e alarme em vez de um amor genuíno, não apenas um amor genuíno por ele, mas também uma segurança em saber do seu amor por mim. Então eu olho para a sua experiência com saudade, porque que diferença isso poderia ter feito? Então isso é meio que o que eu estou esperando dissipar para as pessoas que possam ter crescido em qualquer das situações, é como podemos unir as duas e ser confortados no amor de Deus, mesmo quando nós erramos. Mas como podemos fortalecê-lo com alguns limites para honrar nossa conexão com ele? Absolutamente. E eu acho que podemos começar, certo, quando estou olhando para isso como um quadro holístico, certo? É como, bem, o que Deus diz sobre a tentação? E então, o que acontece quando encontramos a tentação? E eu acho que às vezes, eu não sei se essa é a sua experiência, mas muito do que eu ouvi é que quando você entra em contato com a tentação, e um pouco do que você estava aludindo, era ever toward ruim, alarme, você está tentado, deve haver algo de errado com você, você tomou uma decisão ruim. Você não deveria estar tentado. Quais são os seus pensamentos sobre isso? Você acha que isso é verdade? Você acha que isso está de acordo com o que a Bíblia ensina para alguém que está entrando nisso e pode cair em qualquer lado do espectro? No meu lado, no seu lado, ou talvez no meio. O que, qual é a sua perspectiva sobre isso? Sim, como eu vejo, é que fomos criados para o Éden. Então fomos criados para viver em um perfeito estado de conexão. Todas as nossas necessidades de conexão, identidade e valor seriam perfeitamente atendidas por Deus, certo? Então, estaríamos perfeitamente conectados a Deus, a nós mesmos, uns aos outros e à criação. Então,
Estamos fora do Éden agora. E assim temos esses enormes déficits em nossos corações, em nossa identidade, em nosso valor, em nosso amor, em nossa conexão com Deus, conosco mesmos e com os outros. E por causa desse déficit, nós procuramos preencher esse vazio com coisas fora de Deus. Até mesmo como cristãos, fazemos isso, certo? Mesmo tendo encontrado Deus, ainda não o experimentamos da forma edênica para a qual fomos feitos. Então, ainda tentamos preencher coisas nesse vazio em nosso coração, fora de Deus. Acho que é por isso que experimentamos a tentação, porque todos nós temos esse vazio. Mesmo que tenhamos encontrado Deus, todos nós temos isso. Você sabe, como é que se chama? Vazio doloroso em nossos corações, onde ansiamos por Éden. Ansiamos por aquele estado perfeito de conexão com Deus, com nós mesmos e com os outros. E porque não o temos, surgem coisas na vida que pensamos que talvez essa novidade preencherá este vazio e acalmará essa dor no meu coração. Então, não acho loucura dizer que experimentamos tentação. Não acho que Deus fica surpreso com isso. Não acho que devemos nos surpreender com isso. Não vivemos no Éden, isso é apenas um fato. Fomos feitos para o Éden, então há automaticamente essa discrepância. Então, certamente, não acho que precisamos ficar alarmados, chocados com isso. Não acho que Deus esteja chocado com isso. É por isso que ele enviou Jesus. Ele definitivamente não está surpreso com isso. Mas eu acho que, por amor a Deus, somos chamados a tentar evitar a tentação e tentar negar a tentação. Mas mesmo quando cedemos a ela, não acho que Deus fique surpreso. Acho que o que mais o preocupa é se reconectar conosco, certo? Acho que a pior parte para ele é estar desconectado de nós. Então, se a tentação ou o pecado está nos afastando dele, acho que a pior coisa que podemos fazer, que tende a ser exatamente o que fazemos na nossa vergonha, é nos afastarmos ainda mais de Deus. E ele está tipo, ei, eu não estou surpreso com o seu pecado, eu sei que isso vai acontecer, por isso enviei meu filho para morrer por você, mas apenas volte para mim o mais rápido possível para que não tenhamos que suportar essa desconexão por mais tempo. Certo? E as coisas que nos impedem de voltar para Deus, certo? São a vergonha, são os sentimentos negativos ou as sensações negativas que temos sobre nós mesmos, de tipo, não consigo suportar voltar para aquele que acabei de ferir. Você sabe, mas dando um passo atrás, realmente no nível mais alto, o que eu ouço você dizendo é por que somos pecadores? A tentação nasce do pecado, certo? Decaimento. Porque estamos quebrados, porque somos pecadores, o que eu acho, certo? Vivemos nesta sociedade que busca a perfeição. Você precisa ter a pele perfeita. Você não pode envelhecer. Você tem que ter este corpo, certo? Como a sociedade estabelece tantos ideais perfeitos para nós. Que o pecado é tipo, eu não quero coisas ruins na minha vida. Quero dizer mesmo. Vamos pegar o filme Divertidamente. Tristeza. Se você não viu, é um filme infantil que fala sobre emoções. E no primeiro, Divertidamente. Isso. O papel da alegria, certo? Tem a alegria, a tristeza, a raiva. E a alegria está apenas tentando fazer a tristeza carne. Ela diz, não, você não pode se sentir triste. Triste é ruim, certo? Como todas essas coisas negativas, acho que nós apenas tentamos, ficar o mais longe possível delas. E então, acho que entender, e algo que realmente me ajudou, é entender que, a tentação vai virá da minha quebrantação. Virá do pecado por causa do que você está dizendo, certo? Eu tenho esses buracos no meu coração que alguns eu sei que estão lá, certo? Chegaremos à atração pelo mesmo sexo daqui a pouco. Mas há outros buracos no meu coração que eu sei que estão lá. E há alguns que eu ainda não estou ciente. E então, de repente, essas são as tentações que sinto que surgem do nada e você fica, uau! Nunca tive que lidar com essa tentação antes. E então começamos a entender, há um vazio aqui que está tentando ser preenchido, certo? E há essa autoconsciência que precisa acontecer. Então, se estamos começando com uma visão geral, certo? E se você é alguém que está entrando nisso como, tentação é ruim, certo? Isso é talvez um ajuste na nossa mentalidade de que, na verdade, a tentação é algo com que vamos entrar em contato, porque somos pecadores e realmente até Jesus voltar não haverá cura para isso. Não importa quão justo de um cristão você pode ser ou pode pensar que é. Todos somos pecadores. Então, acho que ao entrar com essa perspectiva, podemos abordar como, tentação como o ato real de tentação. Sabe, como damos esse passo? Havia algo mais que você queria acrescentar nesse ponto? Sim. Bem, quero dizer, acho que o que você está dizendo me faz pensar o que é pecado. Acho que cresci pensando que pecado é algum mal inerente que vive em todos nós, que vai se manifestar e que temos que expulsar de nós mesmos ou de nossos filhos, sabe, antes que eles se tornem adultos. E eu acho que o pecado é simplesmente não ser o caminho de Deus. É tão assustador quando olhamos dessa forma, como se tivéssemos o caminho de Deus, e então, isso é o que ansiávamos quando estávamos no Éden.
Agora não estamos no Éden. E então tudo foi virado de cabeça para baixo. E pecado é qualquer coisa fora do que Deus determinou como nosso fabricante. Se você quiser o que Deus determinou, você sabe, apropriado como instruções do nosso fabricante. E então, claro, nós ansiamos. Quando fomos expulsos do Éden, certo, tipo, tudo ficou de pernas para o ar. E ansiávamos por coisas que não fazem sentido segundo o caminho de Deus. Mas, se olharmos dessa forma, a tentação não é apenas um anseio por aquela conexão restaurada no Éden, como na sua essência. Não é isso o que é? E temos nossas ideias quebradas e caídas sobre o que isso, o que é. Ou o que preencherá esse vazio, certo? Drogas, álcool, certos relacionamentos, etc. Comida, etc, etc. Mas, se tivéssemos uma perspectiva restaurada, acho que o verdadeiro desejo estaria realmente em linha com como Deus nos criou. Então, eu acho que o que eu amo oferecer às pessoas em qualquer tentação é: ei, suas tentações não precisam ser assustadoras. Então, o que vejo muito com meus clientes, e especialmente neste âmbito de atração pelo mesmo sexo, especialmente se cresceram de forma similar a mim, com essa vergonha incrível em torno do pecado sexual, então, assim que sentem a tentação, já é como se o cérebro estivesse ativando a vergonha e já estão seguindo por esse caminho. Padrão de pensamento de que sou terrível, sou inerentemente mal, Deus não me ama mais. Tenho, você sabe, tudo isso é alimentado por pânico e alarme de que estou desconectado de Deus e sou ruim e preciso ser bom. Preciso voltar às boas graças dele. Se, em vez disso, pudéssemos nos aproximar mais da perspectiva de Deus e dizer: faz sentido que eu esteja sendo tentado com isso agora porque anseio por um tipo de conexão que simplesmente não posso experimentar deste lado do céu. E, portanto, há sempre essa dor no meu coração de ser visto, de ser conhecido, de ser querido, de ser adorado, de ser perseguido, certo? E por causa disso, isso me leva a sentir tentação nessas certas áreas. Isso faz sentido. Eu não tenho medo disso. Na verdade, quero abraçar isso e descobrir o que está na raiz desse desejo. Então, o que eu acho, pelo menos para mim, certo? Quando me sinto mais tentado com a atração por outra mulher e se não tenho medo disso e posso me aprofundar, geralmente o que está na raiz disso é: quero ser visto, quero ser conhecido, quero ser adorado, quero ser perseguido, quero me sentir desejado, certo? Isso é tudo bom, tipo, não há nada de errado com isso. Na verdade, Deus nos criou para sentir todas essas coisas. Ele nos criou para satisfazer essas necessidades através dele. Mas não é ruim querer sentir todas essas coisas. Só precisamos navegar um pouco melhor onde colocamos esses desejos. Sim, absolutamente. E eu adoro como nós meio que mudamos agora para, tipo, quando entramos em contato com a tentação, o que escuto você dizendo é, certo, tipo, que não queremos ter medo, certo? Se qualquer coisa nós mais queremos ser, tipo, isso faz sentido. Eu seria tentado nesta situação e eu acho o à luz disso é realmente interessante para mim como você pode começar a estabelecer limites na sua vida para melhor antecipamos essas tentações. Então, certo, fizemos a conexão de que, tipo, ok, somos pecadores, inerentemente pecadores, então vamos encontrar tentações. Quando encontramos essa tentação, não devemos ficar chocados e não devemos ter medo, porque, certo, há essa raiz subjacente que está trazendo essa tentação à tona. Então, agora, como interagimos melhor com a tentação, certo? Quando você a transforma mais em um objeto, ela se torna menos assustadora. Não tem muita emoção, não tem muita vergonha, não tem muita culpa. Então, o que eu, depois de ouvir você falar, estou tipo, certo. Agora eu sei quando eu estiver casado, certo? Então, quando eu não me sentir amado, visto e ouvido pelo meu cônjuge, quero encontrar essa conexão em outro lugar. Como já estive em um relacionamento anterior com mulheres, sei que meus relacionamentos femininos mais próximos serão onde começarei a querer encontrar essa conexão. Portanto, serei levado à tentação nessas situações tentadoras. E então, como eu limito isso? Certo? Primeiro, é como a autoconsciência. Certo? É poder parar e dizer o que estou sentindo. Se estou procurando essa atenção de outra pessoa, deve ser porque esse desejo está me dizendo que não estou recebendo de uma fonte que eu deveria, certo? O exemplo que acabei de dar seria: meu cônjuge não está me dando isso. Ok, bem, meu cônjuge não pode suprir todas as minhas necessidades. Essas necessidades precisam vir de Deus, o que é interessante porque sinto que em todo podcast que fizemos, Ellen, tudo volta para estar completamente pleno e preenchido por Deus, e portanto nossos relacionamentos serão saudáveis. Mas, novamente, somos imperfeitos. Nem sempre é assim.
Mas eu acho que isso permite que seja. Ajuda-me a estar muito mais preparado nos meus relacionamentos com outras pessoas. Porque então eu posso me controlar antes de sair em busca dessa conexão. Eu posso dizer, ok, como está para cima e como está com meu cônjuge, estou sendo preenchido? Nesses formas. Há algo que você gostaria de elaborar sobre isso? Ou algo que desperte disso? Sim, eu diria que o ingrediente que falta, como eu amo o que você acabou de dizer, tipo, ei, deve ser Deus enchendo completamente nosso copo. E então qualquer coisa que conseguirmos dos nossos cônjuges, nossos amigos, etc., ajuda a transbordar. Mas você está certo, não vivemos mais no Éden. E então, mesmo tendo um relacionamento pessoal com Deus, ele não pode, deste lado do paraíso, porque estamos quebrados, não por falta de poder da parte dele, mas porque estamos quebrados. Ele não consegue preencher esse vazio perfeitamente da maneira que fomos criados para. E então acho que o ingrediente que falta para navegar nisso é só essa dor existencial que sempre vai existir, certo? Tipo, sempre há isso luto paralelo, mesmo nas alegrias da vida. Mesmo quando, tipo, recentemente, há algumas semanas, tive esse momento em que meu marido e eu estávamos falando sobre algo e senti que era algo que ninguém estava realmente entendendo na minha vida. E eu estava conversando com meu marido sobre isso e ele entendeu mais do que qualquer um, mas ainda assim não entendeu completamente. E eu tive isso, tipo, eu estava conversando com meu marido mais privadamente, esse momento com Deus ao lado, e pensei, quem tenho eu no céu além de ti? Tipo, ninguém me entende além de você, nem mesmo meu marido, que entendeu mais do que qualquer um. E então, mesmo com essa conexão que senti com meu marido, havia essa tristeza que, mesmo ele não me entende completamente e não pode entender. E mesmo que eu tenha uma relação pessoal com Deus, ainda há um vazio, porque não caminho com ele na brisa do dia no jardim. Eu não vivo no Éden. E então eu não acho que podemos fazer nada disso sem aprender a lidar bem com a dor. Só vou mencionar isso. Mas, enquanto lidamos com a tentação de maneira prática, eu diria que sim. Comece com, como dissemos, não tenha medo disso. Até mesmo abraçá-la com compaixão. Eu amo como você disse isso. Tipo, como isso faz sentido? Esse é meu trabalho como terapeuta. Há um velho ditado que diz que todo comportamento faz sentido no contexto. É meu trabalho como terapeuta encontrar esse contexto. E é seu trabalho como cristão, eu diria, encontrar esse contexto internamente. Como você usou divertidamente como exemplo? Existe um tipo de terapia chamada Internal Family Systems, IFS, que é, na verdade, muito bem descrita através do filme Divertidamente, quando falamos sobre partes do eu, certo? Sim. E é assim que eu me referiria. Ok, se há uma tentação que você está experimentando, volte-se para essa parte de você e diga: como isso faz sentido? Sou seu pequeno terapeuta. Como isso faz sentido que você se sinta tentado dessa maneira? Assim como você estava, sabe, nos conduzindo a 1 minuto. E então, de forma compassiva, fique curioso sobre isso. Qual é Sublinhar. encontrar desejo aqui? E então, como esse desejo é satisfeito em Deus? E onde está a dor que precisamos sentir, sabe, a longo prazo? O fato de não vivermos no Éden e como podemos ser consolados por Deus nessa dor. Sim, quanto mais envelheço, mais percebo que a dor é uma companheira na vida. E quanto mais cedo você puder abraçar isso, acho que mais cedo nós aprofundar nossa relação com Deus, porque eu acho que o luto é algo que não é agradável de sentir. E eu sei que não estamos, isso não é um podcast sobre luto, é um podcast sobre tentação, mas acho que os dois andam de Então, mãos Trent, dadas porque a tentação, novamente, nasce de coisas que sentimos que estão faltando. E quanto mais tentamos encher as coisas que achamos que estão faltando, mais pesar virá disso porque estamos enchendo um copo que tem buracos. E, sabe, eu estava ouvindo este livro incrível chamado Margin. Você deve ler se ainda não leu, né? Ligue nisso. Mas ele estava falando sobre como essa hierarquia de sistemas onde estamos, tipo, ok, precisamos amar a Deus primeiro, depois precisamos amar nosso cônjuge, depois precisamos amar nossos filhos, depois precisamos amar nossos amigos, certo? É tipo, você deve fazer uma coisa de cada vez, em vez de pensar nisso como, tipo, um ecossistema. Se Deus estiver no meio, então podemos basicamente, tipo, construir a partir disso e somos realmente uma pessoa holística. E temos todas essas coisas com as quais estamos interagindo. E eu acho que a razão pela qual estou pensando nisso em relação a isso é que vai haver dor em cada um desses aspectos na minha vida, excelente. até mesmo no meu relacionamento com Deus. Eu sei que mesmo começando o ano novo, certo? É 7 de janeiro. E eu estou, por exemplo, eu só quero acordar e encontrar Deus todas as manhãs e ter solitude e silêncio. E então, chega o dia 1º de janeiro e meu plano é
arruinado por uma série de razões. E então, sinto tristeza, certo? De tipo, eu realmente queria isso com Deus e agora não tenho. E bem naquele momento, a tentação é simplesmente desistir e ser como, bem, não funcionou. Mas em vez disso, como o que estou ouvindo você dizendo e o que estou entendendo é, certo, quando essas tentações surgem, seja a atração pelo mesmo sexo em relacionamentos, como pensei que meu relacionamento com Deus no ano novo seria, em vez disso, seja como, ok, tentação, eu vejo você, eu ouço você, eu não tenho medo de você, mas tipo, de onde você está vindo e o que eu estou desejando? Eu realmente estou desejando estar perto de você, Deus. E estou triste e estou de luto porque não parecia exatamente como pensei que parecia. Mas me ajude a dar o próximo passo e a encontrar você novamente. Ajude-me a estabelecer um bom limite para não encontrar essa tentação e abra meus olhos para ver o que estou realmente sentindo. Para que possamos continuar a dar passos em direção à reconciliação e redenção com Deus, certo? Em vez de continuar no caminho da desintegração. Caminho, por assim dizer. Sim, sim. Eu quero dizer, então, uma boa visualização. Estou pensando porque quero tornar isso palpável para as pessoas. Então, se você estivesse perdido no mar e estivesse com muita sede, então você pode beber a água do mar e ficar cada vez mais sedento, certo? Tipo, você ficaria cada vez mais doente. Então, eu acho que, tipo, o que acabamos fazendo na nossa tentação, pelo menos o que eu vi na minha cultura da igreja, é que, é que estamos perdidos no mar. E olhamos para aquela água do mar e pensamos, eu sei que não deveria beber isso, mas estou com tanta sede. E é aí que paramos e pensamos, sou uma pessoa tão terrível, sou um pecador, não posso acreditar que quero essa água do mar. Certo? Se, em vez disso, pudéssemos dizer, faz sentido eu querer essa água do mar porque estou com sede e parece água que vai, você sabe, me sustentar agora quando estou com muita sede. Mas eu sei que, por causa da concentração dessa água, na verdade, será pior para mim. Isso não é como Deus me criou para beber água do mar. Então, aqui está o que tenho que fazer. Preciso remar até a costa para conseguir um pouco de água doce para atender a minha necessidade legítima, genuína e boa por água, certo? Então, se pudéssemos mudar a maneira como lidamos com a tentação para algo assim, ainda há tristeza. Ainda estou perdido no mar. Ainda não tenho um copo de água doce bem ao meu lado. Tipo, ainda é triste. Mas nem tudo está perdido. Eu não preciso engolir a água do mar e simplesmente morrer aqui, agora, porque sou uma pessoa tão terrível que desejaria água do mar, certo? Então eu penso, tipo, quando ouço muito Tipo, eu acho que isso é especialmente verdade para Sol. O que eu vejo, mulheres solteiras que são cristãs e são atraídas pelo mesmo sexo. Elas se sentem tão mal consigo mesmas quando sentem essa tentação. Ser segurado, ser fisicamente amado por outro humano. E quando analisamos, percebemos que faz sentido ter esse desejo. Deus te criou para desejar o toque físico. Essa é uma necessidade que temos. Se não tivermos isso quando somos pequenos, literalmente morreremos. Então, essa é uma necessidade que Deus te criou para ter. É um bom desejo. Não está sendo atendida agora da maneira que você sempre imaginou ou da forma que você queria em um cônjuge. Isso é realmente triste. Ou com uma mulher, e isso é realmente triste. Isso é algo para lamentar e chorar. Mas nem tudo está perdido. Você tem caminhos que pode seguir dentro do reino de Deus, onde essa necessidade pode ser suprida, talvez não completamente, mas pelo menos você pode amenizar essa necessidade legítima, de uma forma legítima, em vez de suprir essa necessidade legítima com uma solução ilegítima. Então, você sabe, você tem amigos na igreja e pode ir receber um grande abraço deles, e você tem, sabe, uma família que meio que adotou você e você pode passar um tempo especial a sós com eles, certo? Então, eu acho que há essa tristeza porque não é atendido da maneira que queremos. Não estamos no Éden. Mas então não está tudo perdido. Ainda existem maneiras legítimas de satisfazer essas necessidades, pelo menos de alguma forma que ainda está dentro do reino de Deus para nós. Absolutamente. Obrigado por essa imagem visual que podemos encerrar, Ellen. Eu acho que é sempre útil quando podemos pegar um conceito. Novamente, falamos sobre esse conceito de uma montanha, pegar um pedacinho do bolo, ser capaz de transformá-lo em termos concretos, e então poder ter uma imagem visual que podemos lembrar. Disso. Então, obrigado por se juntar a nós hoje. Esperamos que você tenha encontrado algo útil quando enfrentar a tentação na próxima semana, que você não tenha medo da tentação, mas que possa enfrentá-la e realmente deixe Deus guiá-lo por ela. Até a próxima vez.